Olá, eu sou Conceição Previero. Hoje nós vamos falar sobre captura de micro-organismos eficientes em ambiente controlado. Os micro-organismos eficientes são seres bem pequenos, como bactérias e fungos, que vivem em solos férteis e nas plantas. Eles podem ser utilizados tanto na agricultura quanto na produção de animais. Como que nós realizamos a captura desses micro-organismos eficientes em ambiente controlado? Você primeiramente precisa ter um cereal rico em carboidrato. No nosso caso, nós fizemos uso do arroz, em especial o arroz arbóreo. Mas se você não tiver o arroz arbóreo, você pode fazer uso de um arroz, o qual nós usamos na nossa cozinha, no nosso dia a dia. Esse arroz ele deve ser cozido sem a presença, claro, de qualquer ingrediente, somente na água. Após esse arroz cozido, nós colocamos ele numa vasilha, o qual foi coberto com sombrite, considerando os passos posteriores. No terceiro passo, nós colocamos a vasilha a qual tem o arroz dentro de uma outra vasilha maior. E fizemos a coleta da serrapilheira do ambiente de cerrado, que é um material rico em micro-organismo, o qual nós vamos tá fazendo a cobertura desse arroz com essa serrapilheira. O quarto passo, você vai cobrir a vasilha a qual tem o arroz com a serrapilheira, de forma a deixar todo coberto para que haja um maior contato, o arroz, com os micro-organismos que estão presentes na serrapilheira. No quinto passo, nós fechamos a vasilha também com sombrite, de maneira a tentar minimizar a entrada de insetos. Colocamos essa vasilha num ambiente escuro por 7 dias, e pulverizamos, caso fosse necessário, com água, dado a umidade da serrapilheira, a cada 2 dias. Tal procedimento ele contribui na proliferação dos micro-organismos dentro do material o qual nós colocamos para a captura, que foi o arroz. Após o período de 7 dias, nós tiramos o material, a serrapilheira, de cima da vasilha a qual continha o arroz, e verificamos a presença de micro-organismos que foram capturados, dado as condições do ambiente o qual eles estavam, considerando a serrapilheira, que já é um material rico em micro-organismos, e como base o arroz, que foi o material o qual esses micro-organismos se multiplicaram e no sentido mais amplo foram capturados. No sétimo passo, nós realizamos a multiplicação dos micro-organismos eficientes. O arroz mais o micro-organismo capturado foram colocados em 15 litros de água sem cloro e meio quilo de açúcar. O açúcar é uma fonte de energia, o qual vai contribuir na multiplicação desses micro-organismos. Cobrimos no caso um balde com sombrite, mexemos, diariamente nós mexíamos e mantivemos esse material no escuro para que ocorresse a multiplicação. A fermentação, propriamente a multiplicação desses micro-organismos, deve ocorrer em aproximadamente 7 dias, dependendo da temperatura ambiente. Uma temperatura mais elevada, ela propicia esse desenvolvimento, a ocorrência da fermentação. Quando esse material está pronto, ele apresenta um odor agradável de fermento de pão, dado o processo de fermentação. Após a multiplicação dos micro-organismos, dado a fermentação, nós vamos coar os resíduos que restaram ainda do arroz e acondicionar o material, o líquido, a água mais os micro-organismos capturados em uma vasilha não transparente e fechada. Propriamente nós temos
o micro-organismo capturado, o qual nós faremos uso na agricultura, no saneamento básico, na produção de animais. Chegamos ao nosso final, dado a captura dos micro-organismos eficientes. Ainda assim, nós adicionamos um pouco de açúcar para que esses micro-organismos fiquem ativos. Temos um micro-organismo pronto para ser utilizado. Nós fazemos uso do micro-organismo eficiente nas compostagens, de maneira a contribuir no processo de decomposição da matéria orgânica. Também fazemos uso no preparo de um adubo orgânico, que é o bocashi, o qual nós temos uma fonte de carboidrato e uma fonte de oleaginosa, e adicionamos o EM juntamente com água para que ocorra o processo de decomposição e a composição, a formação desse adubo orgânico. Fazemos uso também do EM em pulverização de plantas. Normalmente isso ocorre no final da tarde, dado a diminuição da temperatura e a preservação, a vida desses micro-organismos. E qual é o objetivo dessa pulverização? Minimizar as doenças e as pragas que às vezes as plantas são acometidas. Uma outra forma de uso do EM é a pulverização do solo. Vale recomendar que esse solo é importante para que os micro-organismos tenham a sua efetividade, que seja rico em matéria orgânica. Normalmente deve-se fazer isso no final da tarde. E há outras possibilidades de uso, como a peletização de sementes e também o uso no saneamento, em dejetos de animais. Então, produtor, você tem em mãos um instrumento que você pode fazer a coleta na sua propriedade e ter os seus benefícios desses micro-organismos coletados. Agradeço a oportunidade. Qualquer coisa, fazer contato no meu e-mail, previeiro@ceup.edu.br. O telefone é o 3219-8104. O momento nos pede práticas sustentáveis e produção de alimentos saudáveis. Saudações agroecológicas.